Ó, agora nós vamos falar sobre um assunto que há muito tempo eu queria trazer aqui no Tribuna, que são os cuidados com a pele e a pelagem dos pets no verão. Sabe aquelas dúvidas que a gente tem? Porque os animaizinhos às vezes sofrem bastante, né? Não é? É o calor, é desidratação. Olha, a veterinária Sálua Carolina Catânio vai trazer agora aqui no Tribuna dicas de como ajudar o seu bichinho, o seu animal de estimação a suportar as altas temperaturas dessa época do ano. Boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna. Muito obrigada. Os animaizinhos, principalmente os cachorrinhos, sofrem muito, Sálua, nesse período? Hoje em dia os animais, eles são pets, mas eles também são filhos, né? É. Então, tudo que a gente faz, eles estão junto com a gente o tempo todo. Então, a gente acaba no verão levando eles para cidades, né? Para o sítio onde a gente está, para casa na praia, ou mesmo fazer mais passeios, porque a gente está mais em casa, leva os filhos, aproveita esse momento como momento de lazer. E aí, a gente esquece um pouco da fisiologia da pele, de como que são os cuidados com esse animal, que é um pouquinho diferente da gente, né? Então, ao contrário da gente que tem as nossas glândulas sudoríparas, né, sua pela pele, os animais têm um outro mecanismo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar que esses animais sofram com o calor, né, principalmente o cão e o gato, e também que eles possam aproveitar de maneira inteira o verão junto conosco. Aliás, já que você começou, né, falando que os cães e os gatos não suam, como é que é feita esse controle de temperatura, por exemplo, nos animais, principalmente nos cães e nos gatos? Então, é um pouquinho diferente do nosso organismo. Então, eles têm algumas glândulas pelo corpo, mas a maior parte da troca de calor, né, é feita pela respiração, principalmente nos cães. Então, é aquele momento que ele está brincando, ele começa a abrir a boca para fazer a troca do calor, né, e fazer essa troca da respiração e aí sim se resfriar no corpo. Já os gatos, eles têm algumas glândulas sudoríparas ainda nos coxins, principalmente nas mãozinhas e algumas partes do corpo, mas também essa troca é feita principalmente pela respiração. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não percebe que o animal está com calor, está entrando numa fase onde o corpo não está mais conseguindo regular essa temperatura e aí a gente perde o tempo de resfriar essa pele, resfriar esse organismo, né? Que não é pela pele. Uma coisa que eu queria entender é porque eu já vi, por exemplo, algumas pessoas colocarem gelo na água do animal ou até mesmo dá para eles lamberem a pedrinha de gelo. Primeira pergunta que eu quero fazer, pode fazer isso com o animal? Pode, isso é uma boa técnica, é uma brincadeira para ele, né? Porque tá calor e o gelo é geladinho, então é gostoso, é uma brincadeira ali. E aí, conforme ele vai tomando essa água um pouco mais gelada, vai lambendo esse gelo, ele vai se resfriando internamente. Então, é uma ótima opção no verão colocar gelo na água ou mesmo fazer blocos de gelo assim para o animal ir lambendo e se resfriando. Sabe que tem uma pessoa que ela coloca até frutas no meio, pode também, né? Algumas frutas são permitidas, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para verificar quais são as frutas permitidas para esse animal. Então, sempre consultar o médico veterinário para ver qual que é a dieta que esse animal está fazendo e para não atrapalhar a dieta e também para não dar frutas que possam causar desconforto intestinal, principalmente. Agora, por exemplo, eu quero dar banho no meu cachorro durante esse período de calor com mangueira. Posso? Sim, pode dar banho com mangueira, sim, tranquilamente. A gente tem um pouco de receio de dar banho nos cães, né? A gente quer dar banho morno ou quente, muitas vezes, mas para a pele, a nossa e a deles também, é interessante um banho morno para o frio. Certo. Então, no verão, é uma brincadeira dar banho na mangueira com ele ali, né? Tá calor, ele vai gostar daquele momento, vai resfriar a pele e, ao mesmo tempo, a gente está tá limpando o animal, higienizando esse animal, que é importante. Então, não tem problema nenhum dar banho de mangueira nos animais quando tiver calor. É até gostoso para eles. O importante é secar bem. O importante é secar bem. Sim. Eu posso, então, já que falamos do banho, eu posso secar com secador? Aqueles Secador, caseiros, né? Isso, pode utilizar o secador. Né? O importante é você utilizar um bom shampoo, um bom condicionador de uma marca veterinária para te dar esse respaldo. E depois, na hora de fazer a secagem, secar bem com a toalha e depois secar com o secador, mas numa distância de pelo menos, no mínimo, 30 centímetros e com ele não tão quente. Não deixar muito tempo no mesmo local, então ir espalhando bem esse secador para que não fique numa região só e não queima e não agrida essa pele. Entendi. Olha, você sabe que eu ouvi eu não sei se é real isso,
a questão da tosa do animal, né? Primeiro, pode-se tosar qualquer tipo de animal? Existem aqueles que podem receber tosa e outros não. Sabe por que eu pergunto isso? Porque me disseram que existe um fungo, parece uma bactéria, alguma coisa assim, que pega na pele do animal quando ele tem a tosa errada. É isso mesmo? Na verdade, assim, para cada animal existe um motivo para ele estar com aquela pelagem daquela maneira, para ele ter aquele tipo de pelagem. Tá. Então, quando a gente vai tosar um animal, a gente tem que levar ele num especialista para verificar qual é a melhor tosa para aquele pet. Exemplo, cães como o Chow Chow, a Lulu da Pomerânia, que são cães que têm pelo primário, eles não podem ser tosados na máquina, por exemplo, porque a tosa na máquina muito baixa pode ocasionar doenças para a pele, principalmente uma alopecia, uma queda de pelo, que não nasce mais o pelo. Outros animais, a gente pode fazer tosas com a tesoura e com a máquina também, mas levando em consideração a estrutura daquele corpo, né? Da estrutura daquele pet. Então, por isso que sempre quando a gente for tosar, é importante a gente levar ele num especialista, não tosar em casa, né? Para que esse especialista sugira a melhor maneira de fazer isso. Então, hoje existem os centros de estética e os groomers têm esse papel, né? Os tosadores têm esse papel de conversar com você. Groomers que chama? Sim, chama Olha groomers. Que chique, nome bonito, né? É um nome bem bonito. Bem bonito. Então, eles são os especialistas que vão falar como deve ser feito e qual é a melhor maneira de tosar esse animal. Se é na tesoura, se é na máquina, qual é a altura dessa máquina, né? Entendi. Mas isso não tem tanta influência sobre o calor, porque como eles não suam pela pele, então a gente não tem que se preocupar tanto com tosar esses animais pensando que vai melhorar ou aliviar os sintomas do calor. Pelo contrário, né? Quando a gente tosa um animal, então imagina uma pele que está sem o pelo ali para proteger e expõe ele ao sol, os raios solares vão incidir muito mais fácil e essa pele vai queimar mais fácil. Então, na verdade, quando a gente tira o pelo, a gente aumenta a temperatura na superfície da pele. Entendi. Né? Então, não é tão interessante tosar esses animais. O pelo é uma proteção para a pele, inclusive no sol. Até porque também tem alguns animais que gostam de tomar sol, né? Ficam ali expostos e tal. Você tira o pelo, tira a proteção. Exatamente, a gente está queimando essa pele. E eu posso passar protetor solar? Existe protetor solar para cachorro? Não? Existe. Existem protetores. Os protetores solares que existem para cães e gatos, eles têm um filtro físico de proteção, que é uma proteção um pouco mais superficial, porque é muito mais segura para cães e gatos. Então, existem produtos que você passa na pele, ele vai deixar a pele levemente esbranquiçada, e aí quando o sol incidir, né, quando o raio incidir, ele vai refletir e aquela pele não vai queimar. Obviamente que a gente não pode deixar esses animais ficarem no sol nos períodos mais quentes do dia. É verdade. Né? A gente tem que evitar que eles fiquem expostos ao sol mais ou menos do meio-dia até umas 4 horas. É importante tirar esse animal do sol. Mas nos momentos mais frios do dia não tem problema nenhum utilizando o protetor solar a cada 2 horas. Muito bem. Olha, tem muitas pessoas enviando perguntas. Você também pode e deve enviar. Nós estamos ao vivo. São 9 horas e 20 minutos. Então, 11 95033 6870. Aqui no vídeo, ó. 11 95033 6870. Vai enviando suas questões e também nas redes sociais colocando hashtag Tribuna. Põe minhas redes sociais também aqui, Tiago, aproveita. Olha aí, coloca as nossas redes sociais aqui, @FabinhoTV no Instagram, já me segue lá, tem bastidores, muita coisa legal, @FabinhoTV e Fábio Papinelli TV, se for no Facebook. Eu volto já já, me espera um pouco. Daqui a pouco. Ah, você volta daqui a Guineto. pouco. Ah, sim, tá certo. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui, a questão, por exemplo, dos horários que a gente vai sair com os nossos animais de estimação, Salva, porque sabe o que acontece? Muitas das vezes, a gente vai quando a gente tem tempo, não é? Exatamente. E aí não é o melhor momento para se passear com os animaizinhos. Tem algum horário específico que realmente você fala assim, ó, esses horários são os melhores para que a gente possa passear com os animais? Os melhores horários para a gente passear com os animais são sempre antes das 10, né, que é o horário mais frio do dia, e depois das 4, que é quando começa também a esfriar o dia, teoricamente, né? Então, normalmente esses horários são mais frios, os raios são menos incidentes, né? Então, a gente não vai ter uma queimadura, uma lesão por queimadura, nem na pele, também nem nas patinhas, porque às vezes a gente esquece que os animais estão com as patinhas no chão, né? E aí, nesse chão é quente, o asfalto está quente, e aí pode vir a ter lesão na própria patinha do animal. Às vezes ele chega mancando lá no consultório, a gente vai atender o animal, ele está mancando, e por que ele está mancando? Porque simplesmente ele andou e machucou as patinhas no asfalto quente.
Então, apesar da gente ter muito pouco tempo para andar, vamos escolher um bom horário para caminhar com esses animais. Olha, eu queria falar um pouquinho sobre alimentação. Já já eu vou fazer as perguntas de vocês, telespectadores. Tem muita pergunta interessante aqui. Que bom. Mas eu queria falar um pouquinho da alimentação. O animal perde apetite no calor? Isso é um pouco nosso, assim, a gente acha que os animais perdem um pouco o apetite, mas se ele tiver com uma dieta adequada e se ele tiver acesso a uma água com qualidade, uma água que é trocada todos os dias, ele não vai perder o apetite. Os cães e os gatos, eles têm um apetite bem diferente do nosso, então eles se condicionam, a rotina é excelente. Então, dar uma ração de qualidade junto ao seu veterinário, a escolha da melhor ração e dar essa ração de maneira contínua, nos mesmos horários, isso faz com que o animal se acostume. O que acontece muitas vezes é que a gente, no verão, a gente também integra eles nos nossos momentos sociais, né? Então, a gente vai fazer um churrasco, vem mais gente em casa, ou a gente leva ele para um parque, e aí não é a ração, a gente dá uma coisinha aqui, uma coisa que a gente está comendo, um pedacinho do lanche, e aí isso pode vir a trazer problemas gastrointestinais, que aí é quando eles param de comer. Entendi. Aí é um ponto de alerta para observar e levar no veterinário para ver agora, por que ele está acontecendo. No caso do verão, tem alguma alimentação que você sugeriria, por exemplo, para a gente melhorar a qualidade de vida do animal, por exemplo? O que é importante é sempre a água. A água tem que estar sempre fresca, sempre disponível. Sempre né? disponível, água fresca e disponível para ele ter ali na casa para tomar. E a alimentação que ele está acostumado. Então, se você vai viajar, do mesmo jeito que você arruma a mala sua, do seu filho, do seu pet também tem que arrumar. Com a raçãozinha dele, a caminha dele, coisas que deixam ele confortável naquele ambiente. E manter a mesma ração, não trocar de ração abruptamente, né, em nenhuma fase. E também no verão a mesma coisa se mantém. Tá. Então, manter uma boa dieta e evitar esses petiscos que a gente adora dar, né? Então, um pedacinho de carne. Não tem jeito. Esse é muito difícil. É muito difícil. Só para você ter uma ideia, o meu cachorro, ele vem e já põe a cabeça aqui na minha perna, já fica esperando. Né? E se você não dá, ele fica bravo. Fica bravo. A gente tem que evitar bastante. Olha, vamos às perguntas dos telespectadores. 11-9503-6870. Eu vou começar com Cascavel, no Paraná. Um beijo a Cascavel. Olá, Fábio. Boa noite. Eu sou o Cláudio. Tenho um Schnauzer. É isso? Falei certo? Schnauzer. Sim. Schnauzer. Que tem problemas sérios de pele, que gera muita coceira. Saem pequenas espinhas na pele, com pus, e essas feridas geram um cheiro muito desagradável. Eu quero saber da Sálua, quais os cuidados especiais que nós devemos ter com essa raça? Essa raça, que é o Schnauzer, obrigada pela sua ligação, pela sua pergunta, né? Essa raça, que é o Schnauzer, é o que a gente chama de animais que têm o pelo duro. Por quê? São animais que têm a pelagem pronta, mais resistente do que a maioria dos pets, né? Então, ela é um pouquinho mais dura, ela tem uma outra textura. Tá. O primeiro cuidado é na tosa. Então, como que você vai tosar esse animal? Por quê? Porque se você tosar a pele o pelo muito baixinho, a chance de causar essas espinhas ou essa infecção bacteriana é muito maior. Então, esse é o primeiro cuidado. Uma vez que a gente já tem a doença instaurada, aí a gente tem que levar ele no médico veterinário para verificar qual é o melhor shampoo que eu vou utilizar naquela pele, se ele vai precisar de antibiótico ou não, e por quanto tempo eu vou ter que tratar esse animal, né? E depois, uma vez que eu trato, qual é o melhor shampoo que eu vou escolher para utilizar depois para prevenir a doença, que a gente esquece muitas vezes, né? Uma vez que a pele está doente e eu trato, depois eu tenho que continuar mantendo essa pele saudável. E aí entram produtos que possam fazer essa recuperação da pele, restaurar essa barreira e prevenir a infecção bacteriana que pode vir a ter novamente. Entendi. Então, por exemplo, também utilizar esses sabonetes antibacterianos para dar banho, nem pensar, né? Não, é sempre interessante você utilizar um shampoo próprio para cães, né? E na base do shampoo, porque os sabonetes, eles são muito básicos, eles têm um pH muito básico. Esse pH básico acaba ressecando a pele demais. Então, é a mesma coisa que a gente lavar nossas mãos com sabão de coco, por exemplo. Resseca muito as mãos. É isso que eu ia perguntar. E o sabão de coco para dar banho no cachorro também não? Não pode. Mas tem gente que gosta, acha que dá certo, né? Na verdade, dá certo imediatamente, porque ele tira a gordura, mas junto com a gordura ele está tirando a proteção natural, ele está ressecando muito a pele. Então, hoje no mercado existem inúmeras opções de shampoos próprios para cães e para gatos e que ainda
se preocupam com isso, se o animal está com uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, enfim. Dependendo do caso que a gente tem ali, a gente vai escolher a melhor terapêutica para esse paciente. Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida de televisão no nosso Tribuna Independente. Vamos para o Rio Grande do Sul? Vamos. Olha, a Michele Fernandes está dizendo assim, estou amando o programa e tenho uma dúvida. Todos os cachorros, Salwa, têm a pele bem vermelha? Michele, né? Isso. Então, Michele, na verdade, a pele vermelha, muito avermelhada, normalmente ela sugere que essa pele está inflamada, está doente. Então, esse é o momento da gente levar no veterinário também. Claro que tem animais que têm a pele tão branca que ela acaba ficando um pouco rosada. Se ela estiver rosada, se ela for rosada normalmente, o animal não coçar essa pele, você observa que ele não está coçando, que é uma pele que está normal, ela só é uma pele sensível, que precisa de alguns cuidados. Mas se a pele está muito avermelhada, é um ponto de atenção e é importante levar no veterinário sim, porque pode ser que essa pele esteja inflamada, doente e precise ser tratada. Olha, agora a pergunta é do Danilo de Pugina, de Itapira, São Paulo. Ele pergunta o seguinte, Salwa, meu cachorro está lambendo continuamente as patas até o ponto de ficar bem vermelho. Isso pode ser alguma reação alérgica ou é somente estresse? Existem doenças que acometem principalmente as patas, né? E que podem estar relacionadas sim à alergia ou também ao estresse. Normalmente os cães que ficam muito tempo dentro de casa e os donos não têm tanto tempo para passear com eles ou para ficar com eles, eles acabam desenvolvendo essa síndrome de ficar se lambendo para chamar a atenção. Porque quando ele lambe, ele chama a sua atenção, você manda ele parar e ali é um momento de interação. Isso pode vir a se tornar uma doença psicológica, mas que afeta as patas sim e criam lesões difíceis de tratar. Mas também existem as doenças alérgicas, que afetam às vezes só as patas e os animais também ficam lambendo. Tá. Então, como que a gente vai diferenciar uma da outra? O veterinário vai fazer uma série de exames para verificar se naquela pata eu tenho algum fungo, alguma bactéria, ou se esse animal, que horas que esse animal está se lambendo, o que tem na casa, se ele tem coceira em outras partes do corpo. E aí ele vai fazer um diagnóstico e começar a tratar esse animal para verificar se é só um problema psicológico ou se está relacionado a uma alergia e a que ele tem alergia para a gente poder tirar esse alérgeno e evitar a infecção, evitar a Lamber bastante as patinhas. Isso. Salwa, queria agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço. E o carinho, né, com os nossos animaizinhos. Muita gente falando, tem que trazer ela mais vezes no programa. Vamos trazer para falar um pouquinho mais sobre os nossos animais. Temos que falar. De repente, trazer alguns aqui vai ser bacana, né? Podemos trazer vários pacientes aqui. Então tá bom. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Tribuna, viu? Muito obrigada. Um grande abraço para você. Obrigado por ter vindo, muito tá? obrigada. Olha...